Olá, tudo bem? Eu sou mãe Noeli de Inhansã, dirigente espiritual do Templo de Umbanda Sagrada Caminho de Luz, da cidade de Laranjal Paulista. Isso para quem ainda não me conhece. Mas a maioria aí que assiste os vídeos já me conhece, já sabe quem eu sou, né? Já convive comigo. Então vamos lá. No último vídeo eu falei sobre as potencialidades mediúnicas. Falei sobre intuição, sobre desdobramento, clarividência, psicografia, irradiação e incorporação. Então eu deixei para falar sobre incorporação só nesse vídeo, porque é o mais complexo, é a potencialidade mais complexa que eu acho, né, na minha opinião, vamos dizer assim, da mediunidade. E na Umbanda é a mais comum, não é? Antigamente, se nos terreiros só se usava a incorporação. Então, o médium, para ser médium bandista, teria que incorporar. Se ele não incorporasse, ele não se sentia bem ali na corrente mediúnica, acabava saindo e tudo mais. Mas não que ele não era médium, ele é médium. Então, hoje, se abriu um leque de possibilidades dentro do terreiro. Pelo menos no nosso aqui, Caminhos de Luz, é assim. O médium, ele pode ser sensitivo, ele pode ser médium de intuição, ele pode ser só de irradiação, que daí ele consegue dar uma sustentação na hora dos trabalhos, que eu já vou explicar o que é a sustentação. Enfim, ele pode ter várias potencialidades que ele pode estar usando fora do terreiro e desenvolvendo dentro do terreiro. Assim, conforme ele vai estudando, ele vai aprendendo, ele vai tendo experiências espirituais com os guias, com seus mentores, ele vai desenvolvendo essas potencialidades e usando elas fora do terreiro, salvo a incorporação, né? Para se ajudar e ajudar os outros, como eu já disse no outro vídeo, mas a incorporação ela não deve ser feita fora do terreiro, porque uma entidade de luz ela não chega em qualquer lugar. O terreiro ele é um lugar onde fica viável a manifestação de espíritos que estejam dispostos a ajudar aqueles que trabalham para a caridade. Eu estou falando aqui, pessoal, de Umbanda. Existem outras religiões aqui no Brasil muito conhecidas que também trabalham com incorporação, mas eu não estou falando delas. Eu não estou falando aqui dos cultos de nação, eu não estou falando do catimbó, da jurema, do tambor de mina, não. Eu estou falando só da Umbanda e Umbanda, assim, vamos dizer, sagrada, que é o que nós tocamos aqui no nosso terreiro. Para não ficar aquela confusão, né? Eu tô só falando sobre Umbanda, como é que funciona dentro do terreiro, para não ficar misturando, né? Porque essas outras religiões que eu citei também trabalham com incorporação. O médium ele entra em transe, incorporação, transe mediúnico é a mesma coisa, né? É que antigamente esse nome incorporação dava a entender que o guia entrava no corpo da pessoa e a pessoa ficava totalmente inconsciente, se dava a entender isso, mas hoje eu acredito que não é bem assim que aconteça. O médium ele não fica totalmente inconsciente, ele fica assim consciente do que está acontecendo ali mais ou menos ali na frente dele. Tirando assim como experiência, a minha experiência, eu sei o que acontece ali na minha frente, mas o que acontece lá do outro lado eu não sei, o que está acontecendo lá atrás eu também não sei. Às vezes alguma coisa que está acontecendo aqui do meu lado eu não consigo ver e entender o que está acontecendo durante a incorporação. A gente fica meio como se estivesse meio zonzo, meio tonto, a visão fica um pouquinho turva, né? A sensibilidade também não tem muito, né? Do corpo, você não sente, por exemplo, canseira, dores nas pernas, dores nas costas, você não sente dor de cabeça, você não sente nada. Você fica ali horas incorporado, atendendo e suas pernas não doem, suas costas não doem. Você vê, é interessante. Mas isso você precisa estar incorporado mesmo, porque aquele médium que só tá irradiado, ele pode ser que ele sinta assim, dor nas costas, dor nas pernas, pode ser que ele veja com mais clareza tudo. Por isso que ele está só irradiado. A irradiação é diferente. A irradiação, o guia emana uma energia para o médium. E o médium às vezes começa a girar no terreiro, fica zonzo, ele se sente estranho, ele
sente um tremor, cada um é de um jeito, dá taquicardia, cada um conta de um jeito. Mas o que o guia está fazendo? Quando é início, processo de desenvolvimento mediúnico, o guia faz isso, o guia de desenvolvimento faz isso com o médium para ir se adaptando para uma futura incorporação. Mas tem médiums que passam a sua vida inteira mediúnica só irradiando as suas entidades. Mas ele não tem como trabalhar, então se ele só irradia, não, ele pode dar sustentação na gira. Eu falo que aqui no nosso terreiro funciona assim, os médiums de irradiação, eles irradiam, o guia dele irradia aquela energia nele, através do corpo dele, para ajudar ali no trabalho que está sendo feito, de descarrego, de desobsessão, de ajuda, enfim, é uma caridade também. Então, médiuns que irradiam, médiuns de sustentação de gira são muito importantes na gira, né? E aquele que não irradia, que não acontece nada, ele pode sim desenvolver a sua intuição, pode ser que ele seja clarividente, pode ser que ele seja um excelente médium de passe, que dá passe, que benze, não é? Então tem que ter paciência e descobrir qual é a sua potencialidade, né? O que você é bom, qual é o seu dom, qual é o melhor dom que você tem. Porque antigamente, se você chegava num terreiro e você não conseguia incorporar, passava um tempão ali, você não conseguia incorporar, você era deixado de lado. Hoje não. Hoje é diferente. Hoje nós vamos descobrindo aos poucos qual é a sua potencialidade mediúnica e vamos trabalhar nela. O desdobramento também é uma potencialidade mediúnica importantíssima. Muitos médiuns fazem ótimos, excelentes trabalhos estando em desdobramento. O desdobramento não acontece dentro da gira, dentro do terreiro. Ele acontece quando às vezes o médium entra em estado meditativo. Pode ser, se ele conseguir ali na hora da gira ficar em estado meditativo e conseguir fazer um desdobramento, pode ser que ele trabalhe ali durante a gira. Mas a maior parte faz inconsciente durante o sono. Não é? Mas como que desenvolve tudo isso? O frequentar o terreiro, o estar sempre em contato com essas entidades, com essas energias, aprendendo sempre, vai desenvolvendo, vai trazendo à tona todas essas potencialidades. Só a incorporação que tem que ser feita dentro do terreiro. A incorporação, ela se dá da seguinte forma: o médium, ele tem o seu campo vibratório, não é? Então, no momento da incorporação, o médium, ele amplia o seu campo vibratório. E nisso que ele amplia o campo vibratório dele, a energia do seu guia entra nesse campo vibratório e passa a atuar ali no seu consciente, na sua mente. Então, ficam o médium e mais o guia trabalhando no mesmo corpo. E o médium faz isso, isso é uma maneira consentida. Então, o médium consente que aquela entidade chegue, use o mental dele, use os seus trejeitos, a sua maneira de falar, a sua maneira de ser, e o médium fica de lado. E o guia trabalha, o guia faz o que ele tem que fazer, risca o ponto, faz a leitura das pessoas, que antigamente a gente dizia, né, corrigira, né? Fala o que a pessoa está precisando, o que está acontecendo com ela, o porquê da situação, né, do consulente quando está ali, né, do assistido, por que ele está naquela condição, o porquê, como que estão as suas energias, como é que está a sua saúde, o que está acontecendo para ele estar em determinada situação. Isso é correr gira. O guia vai orientar aquele consulente, vai direcionar, vai descarregar ele, as energias negativas dele. Se ele tiver alguma entidade encostada ou encosto, como muita gente costuma dizer, ele vai encaminhar esse espírito. Se é um espírito sofredor, ele vai encaminhar para tratamento. Se é um obsessor, ele vai tirar esse obsessor. Normalmente eles tiram sem fazer estardalhaço, pelo menos os de direita, né? Os de esquerda gostam um pouquinho de enfrentamento. Mas enfim, o guia, para fazer tudo isso, ele precisa estar incorporado, porque um médium que só está irradiado não tem como fazer tudo isso. Agora, existe também um probleminha que acontece muito nos terreiros, que é o que nós chamamos de animismo. O médium chega muito eufórico, muito ansioso para incorporar,
Então ele começa a se autossugestionar. Então na mente dele ele acha que ele está incorporado, mas na realidade ele não está, ele entrou em animismo. Ele fala igual guia, ele usa os trejeitos de um guia, a mesma coisa, mas ele não está incorporado, porque daí na hora do trabalho, da desobsessão, do descarrego, na hora de fazer a leitura do consulente ali, que é o correr gira, ele não consegue, porque não é o guia, é ele mesmo. Então, quando nós, sacerdotes, percebemos que o médium entrou em animismo, nós vamos colocar esse médium em tratamento espiritual, ele vai ser tratado, vai ser feito todo um trabalho para que ele saia do animismo e volte ao normal. Não é difícil, desde que o médium queira, né? Porque muitos não querem, acham que eles estão com os guias. Eu conheço muitos médiums que até deixaram o terreiro por conta disso. E também existe o contraponto disso, aquele médium que ele não é ansioso, aquele médium que ele tem medo. Então ele já está até pronto, apto a incorporar, mas ele acha que é ele mesmo que está ali, que não é o guia. Então ele fica com medo, ele não se solta, e aí fica com aquele medo e também não consegue completar seu processo de incorporação. Então esse também é outro problema que nós temos que tratar, nós levamos esse médium a um tratamento espiritual e tudo mais, e aos poucos ele vai conseguindo deixar o medo de lado e consegue completar a sua incorporação. Enfim, a incorporação ela só pode acontecer dentro dos terreiros de Umbanda. Por quê? Porque ali existe o assentamento no congá, tem a tronqueira, tem as firmezas, enfim, tá tudo preparado para a chegada dessas entidades, porque uma entidade de luz, os que trabalham na Umbanda, os que trabalham, vamos colocar aqui, direita e esquerda, entidades que trabalham na lei, para a lei maior, eles não podem, não é viável para eles se manifestar em outro lugar que não seja o terreiro. Então, se alguém, até posso criar uma polêmica aqui agora, vier me falar que incorpora seu guia em casa, na casa do vizinho, na casa do amigo e não é um terreiro, eu tenho que avisar vocês que não é o seu guia. Pode ser qualquer coisa, menos o seu guia. Porque o seu guia mesmo, o seu guia de luz, o seu mentor espiritual, seja ele de direita ou de esquerda, tanto faz, ele não vem fora do terreiro. Então, é perigoso, porque a faculdade mediúnica ela existe para ser usada para o bem, para a luz e para a caridade. Não para ficar fazendo coisas assim para os outros ver, para se aparecer, para brincar, não é? Para se divertir. Não pode, isso não pode. Já conheci muita gente que se deu muito mal fazendo isso, que trouxe para si e para as pessoas que estavam ali em volta, trouxe muitos problemas mesmo, por conta de fazer isso. Ou então só se o médium não incorpora nada ali, ele tá em animismo também, mas mesmo assim é perigoso ficar fingindo, você tá enganando as pessoas, isso não pode. Só tem que ser, a incorporação ela é restrita aos terreiros, dentro do terreiro. Ali você vai incorporar teu guia com toda a segurança, vai ter os guardiões da esquerda que vão estar viabilizando a manifestação daquela entidade de direita. Ali eles têm as firmezas, eles têm os assentamentos, tá tudo pronto ali para a chegada deles, para que desenvolvam um trabalho. E normalmente eles vêm para trabalhar, não é? Nós nos chamamos de trabalho. Então eles vêm para trabalhar, eles não vêm porque o outro pediu para vir, porque quer matar a curiosidade do outro, não. Eles vêm para trabalhar, para fazer a caridade. Então se for só para matar a curiosidade de um ou de outro, eles não vão vir, não vão mesmo. Então tomar muito cuidado. Eu sei que tem médiums que têm essa facilidade de incorporação, mesmo que sem estar desenvolvido. Então quando chega no terreiro, tem que ter todo aquele cuidado de aprender como é que se dá certinho a incorporação, como eu expliquei, uma outra consciência que entra no seu campo vibratório, que vai ajudar você, que vai falar através das suas cordas vocais, que você vai usar os trejeitos, a voz muda, enfim. Mas faz isso tudo para quê? Para ajudar o consulente, ajudar as pessoas que estão ali, fazer a caridade. Não vem para fazer bonito para ninguém.
não é? Então, muito cuidado, pessoal, com essa história de incorporar em qualquer lugar, incorporar em casa, na casa do amigo, fora dos terreiros, isso não pode. Já as outras potencialidades, elas são desenvolvidas justamente para isso, para você usar fora do terreiro. Eu sempre comento aqui que o médium vem nos trabalhos, recarrega as suas energias aqui, a sua bateria, né? E depois ele, com a bateria cheia de energia, ele vai para fora e doa energia para um, doa energia para outro, ajuda aqui, ajuda ali, enfim. Aí ele fica meio baqueado, ele volta pro terreiro no próximo trabalho, vem repor todas as suas energias. É para isso que servem os nossos trabalhos, as nossas giras, repor as suas energias. Você médium, né? E aquele consulente vem para conseguir que o guia te oriente, descarregue, abre teus caminhos, quebre suas demandas, seus problemas, te direcione, te oriente. Enfim, é para isso que serve a Umbanda, para fazer a caridade. É tão simples, mas o pessoal gosta muito de enfeitar, de misturar coisa que não é da Umbanda lá no meio da Umbanda. Enfim, mas isso já é um assunto para outros vídeos, não é? Eu estou hoje aqui só mais enfatizando a incorporação, porque ela é complexa. É um processo que demora um certo tempo. Mesmo aquele médium que tem facilidade em incorporar, mas precisa ver como que essa incorporação se dá, se ela é completa, se é do guia mesmo, se não é, se é de uma entidade zombeteira, malévola, né? Um espírito de condição assim de baixo campo vibratório que está ali se fazendo passar pelo seu guia, porque essas entidades eles tomam mesmo o mental da pessoa e a pessoa acha que tá com guia e não tá ali com os chamados quiumbas, né, espíritos zombeteiros, espíritos levianos que tomam o mental da pessoa e se passam pelos guias da pessoa, daquele médium e enganam o médium e enganam as pessoas que estão à sua volta. Já dentro de um terreiro sério, que trabalha sério, isso não acontece. Se acontece, esse médium também é colocado em tratamento espiritual para que essa entidade se afaste e venha mesmo ali tomar conta o seu guia mesmo, o seu mentor espiritual, seja ele de direita ou de esquerda. Entenderam? Eu sei que é um assunto meio complicado, não é? Incorporação, mas o segredo é não ter pressa, é chegar calmo, tranquilo, deixar a coisa acontecer, não ter pressa, não pular etapa, né? Não abandonar o processo pela metade, porque acha que está demorando muito, aí fica ansioso e abandona. Não, se você for mesmo um médium de incorporação, quando você menos esperar, a incorporação vai acontecer. Que é assim, sim, sem você esperar. É uma coisa natural. É que o médium fica ansioso, isso é normal. Eu não vou dizer que eu era ansiosa, eu vim de uma geração que só de eu estar dentro do terreiro para mim já estava bom, mas eu demorei 10 anos para conseguir fazer uma incorporação completa. Eu fiquei 10 anos na gira no mesmo terreiro. Nunca fiquei mudando de terreiro. Pra mim já tava de bom tamanho eu estar ali, né? Mas aí depois já começou a incorporar e já começou os guias a trabalhar. Aí eu falei, agora o negócio é sério. Então quando você incorpora mesmo, que seu guia começa a riscar ponto, a fazer a leitura das pessoas, enfim, você sabe que realmente é seu guia que está ali, aí você fala, agora é pra valer. Mas enfim, pessoal, nós não sabemos o tempo que demora, varia muito de pessoa para pessoa. Eu só tô contando a minha experiência, no meu caso demorou 10 anos, né, de eu ficar ali trabalhando, incorporando, irradiando, ajudando na gira, às vezes eu era cambone, enfim, né, cada um tem o seu processo, mas o que não pode é desistir na metade, é desanimar, que eu vejo muito médium fazendo isso. O médium chega no terreiro todo animado, todo eufórico, aí vai passando o tempo, aí vai vindo as obrigações, vai vindo
as dificuldades mediúnicas que ele tem que enfrentar, ele desiste, ele vai embora, porque problemas todos nós temos problemas na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, saúde, quem que não tem problema? Então o médium começa a ter esses tipos de problema, ele acha que a mediunidade, o terreiro virou um estorvo, aí abandona tudo, abandona todo o processo ali no meio ou no começo, vai embora. Isso é complicado, tem que pensar muito bem, né? Mediunidade é coisa séria. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado com esse vídeo. Eu vou fazer mais vídeos com esse assunto, mas espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários. Eu posso responder para vocês. Coloca aqui no vídeo mesmo, fica mais fácil. Que tem pessoas que mandam às vezes no meu privado perguntas, e às vezes a pergunta da pessoa que me mandou no privado, outra pessoa também tem a mesma dúvida. Então coloca aqui mesmo no nosso vídeo aqui no YouTube, aí dá para responder para vocês e de repente a dúvida de outra pessoa e já fica respondido para todo mundo, tá bom, pessoal? Um grande beijo a todos, que Oxalá abençoe.